Michel e Américo, quero pedir uma gentileza para vocês, para a gente poder repercutir aqui também um outro detalhe de todas essas informações que chegam do Oriente Médio. Eu vou espelhar aqui o meu tablet e mostrar para vocês, assim que eu estava aqui pré-jornal, estava lendo as notícias e uma reportagem me chamou a atenção, que é essa aqui, ó. Local da rave em Israel atingido pelo Hamas, atrai turistas. O pessoal fazendo turismo no local onde ocorreu a rave. Vou clicar aqui na matéria para poder... Opa, de vez em quando o tablet fica maluco, tá, gente? Vocês estão achando que é só nós, seres humanos, que de vez em quando estamos numa velocidade baixa num domingo? Não, o tablet também. E isso aqui, eu confesso que me chamou a atenção, porque você fica pensando, puxa vida, como assim um local onde tanta gente morreu, onde houve uma tragédia, existe um turismo, mas como haveria de ser esse turismo? E aí entra na matéria para ler mais sobre isso. As visitas são organizadas por grupos da sociedade civil e a ideia é prestar homenagens aos mortos no festival. Quer ver? Eu vou subir aqui um pouquinho. Aqui já tem algumas imagens para vocês, ó. Você tem um quadro que foi feito, isso aqui é muito marcante, né, pessoal? Deixa eu dar um zoom maior ainda. Eles puseram nesse quadro o rosto de todo mundo que estava na rave naquele dia e que eventualmente tenha sofrido algum tipo de ataque, ou tenha se machucado, tenha se ferido gravemente, ou eventualmente morreu. E a maneira como essas pessoas morreram é uma parada, né, muito, muito triste. Foram mortas e sequestradas durante o dia 7 de outubro. E o que diz a matéria aqui? Ó? Vamos ver juntos. O local onde o Hamas conduziu um dos ataques mais violentos contra Israel, no sul do país, tem atraído estrangeiros e israelenses que caminham entre cartazes que trazem os nomes e fotos dos mortos assassinados durante uma rave no mesmo local. Algumas pessoas gravam vídeos e fotos em seus celulares, outros choram. E o que disse aqui uma dessas turistas? É muito importante vir e ver com os próprios olhos. Você vê todos esses pôsteres de rostos reais e você vê a destruição, você vê quem eram pessoas reais que perderam a vida só por terem vindo a uma festa. Aqui embaixo eles também atualizam a quantidade de gente que se machucou. De acordo com as autoridades, 364 foram baleados, espancados ou queimados. E algumas pessoas foram agredidas sexualmente no Festival Nova, em um trecho onde ocorreu. 1.200 israelenses morreram e pelo menos outras 200 pessoas foram levadas como reféns em Gaza. É sobre isso que eu gostaria de fazer um gancho aqui com o Michel e com o Américo Martins. Michel, começando contigo, para você nos contar o que você tem de informação sobre esse tipo de turismo, as pessoas que vão até o local, se essas pessoas não são acometidas por medo também, né? De, puxa vida, como é que eu vou voltar num local onde foi atacado? Será que algo novo pode acontecer? Mas basicamente são homenagens, né, Michel Gavendo, a esses seres humanos que perderam a vida brutalmente. Sim, Elisa, não são só turistas, vamos dizer assim, são parentes, são amigos. Eu posso contar que quando eu estive lá na segunda vez, eu vi pessoas paradas em frente aos pôsteres, né, das pessoas que morreram, amigos, parentes, vizinhos. Tinha um soldado que apontou, ele me ouviu falando português e ele me contou que ele estava no Brasil de férias e voltou para Israel quando foi convocado para a guerra como reservista. Então chamou a atenção que eu estava falando português, ele veio, puxou o assunto e me mostrou o pôster, a foto de um amigo que morreu nessa festa. E ele me disse que se ele estivesse em Israel, provavelmente ele também estaria lá. Então, é um local muito triste, muitos ônibus de aposentados, delegações internacionais, empresários, o exército israelense e o Ministério do Exterior de Israel também organizam visitas para pessoas que vêm ao país para esse lugar da rave. Então há um circuito ali, toda a estrada ao redor da faixa de Gaza, onde aconteceram os ataques do dia 7 de outubro, eles têm pontos de visita, algum kibbutz, algumas casas dos kibbutzim que foram queimadas e onde ocorreram as maiores barbaridades. No local da rave houve também um evento em que um DJ muito conhecido de Israel, ele fez uma homenagem como se fosse uma festa, ele tocando sozinho para as fotos, essas fotos que estão no local onde ficava a pista de dança.
Há imagens terríveis desse local que foram transmitidas para jornalistas pelo governo de Israel, mas são imagens que não foram divulgadas para a imprensa porque eles querem preservar a intimidade, a privacidade das pessoas e também porque são imagens muito fortes. Essas 360 pessoas que morreram no lugar da festa, muitas delas foram executadas. E executadas, quando eu digo, os relatos dizem que elas foram mortas e depois terroristas passaram de um a um, dando mais tiros para garantir, né, que eles estavam mortos. E lá também foi o primeiro lugar onde foram vistos os membros do Hamas nos ataques. Eles chegaram de paraglider, depois chegaram a pé. E as pessoas que tentaram fugir pegaram essa estrada ao redor da faixa de Gaza, né, entraram nos carros, estavam na festa, foram para os carros, só que a estrada também já estava totalmente dominada pelo Hamas. Então esse local virou um local muito simbólico de toda essa guerra, porque, é claro, a maioria de jovens e pessoas que estavam se divertindo, estavam dançando, estavam numa festa na natureza. É um local muito bonito. É um local, a fronteira entre Israel e a faixa de Gaza, é um local onde há bosques, há campos de agricultura. É um local calmo relativamente, por incrível que pareça, né? Fora antes da guerra. Tanto é que foi um local escolhido para uma festa na natureza. Então, esse local virou símbolo dos ataques do Hamas no lado de Israel. Há empresários, delegações do Ministério do Exterior também, com diplomatas, visitam o local e virou um ponto também de orações. Há lá um caminhão fixo de judeus religiosos que fazem as orações todos os dias em memória das pessoas que foram executadas e foram mortas nesse local. As imagens de lá não foram divulgadas, as pessoas tentaram fugir, pessoas que foram fuziladas dentro de banheiros químicos, as pessoas que trabalhavam no bar tentaram se esconder embaixo da mesa, também foram mortos. Os soldados, os policiais que faziam a proteção, eram cerca de 30 policiais com armas, não tiveram chance, também foram mortos. E nesse local ele também é muito simbólico porque morreram jovens, pessoas mais velhas também que estavam nas festas, judeus e também israelenses muçulmanos que foram mortos pelo Hamas nesses ataques. Elisa. As famílias, né, portanto, que vão lá, fazem orações, tem um momento de despedida. É até possível, né, Michel e Américo, que algumas pessoas ao assistirem isso pensem, puxa vida, mas se fosse comigo eu não ia querer ir até lá, ver um momento de dor, ver um momento de desastre. Mas esse processo do luto, né, ele é muito importante para algumas pessoas. A própria psiquiatria se debruça muito a analisar, estudar, levantar informação sobre esse processo de luto, de despedida e de dor, que muitas vezes é muito importante para os seres humanos fazerem esse processo de despedida. Para além disso, Américo, e aí eu quero te ouvir, eu me lembro que quando nós estávamos aqui, quase que em tempo real, cobrindo os ataques, quase que não, na verdade, em tempo real, eu pensei assim, puxa vida, a gente que é muito apaixonado por história, né, e lê muito sobre história, sente prazer ao ler, mas quando a gente vive a história ao vivo, que coisa terrível que é isso, né? Então, a gente não conseguia nem de maneira alguma sentir prazer ao fazer esse tipo de cobertura, lógico, porque é o sofrimento humano. Porém, esses locais, depois da passagem desse momento de maior ardência, eles acabam virando também um local de turismo. E aí eu me lembrei de Auschwitz, por exemplo, que as pessoas vão visitar. O próprio Chernobyl, né? O Daniel, nosso editor-chefe, lembrou sobre Chernobyl, porque acaba virando um local para quem gosta de história, mas para quem também vai visitar, quase como 11 de setembro também, acabou que, bom, ali virou todo um local turístico nos Estados Unidos, que as pessoas vão visitar até para se conectar com aquela memória e também que desejar que aquilo nunca mais aconteça. Então, são muitos sentimentos divididos, né, na hora que você fala de turismo em locais que reservaram tanta dor. Exato, Elis. Acho que o principal ponto aqui é não esquecer essas atrocidades, né? Então, em vários lugares foram feitos monumentos, por exemplo, para lembrar as vítimas de muitas dessas atrocidades. Foi o que aconteceu, como você muito bem lembrou, lá em Nova York, onde ficavam as Torres Gêmeas. Hoje é um monumento muito
pacífico, é um monumento que foi feito para as pessoas lembrarem o que aconteceu ali. Não é necessariamente uma espécie de turismo para se ganhar dinheiro, explorar a memória daquelas vítimas. Não é isso, é uma questão de você estar nesses lugares históricos para lembrar, uma homenagem até às pessoas que perderam as vidas de formas tão absurdas. Você mencionou Auschwitz, eu tive a oportunidade de ir a Auschwitz na Polônia, na minha primeira visita ali ao país, e é um dos lugares mais tristes e impressionantes que eu já tive, se não o pior mesmo. E o campo de concentração, foi transformado basicamente num museu para que as pessoas não esqueçam as atrocidades, os absurdos que os nazistas cometeram. O Michel pode dar mais informações, mas até onde eu sei, os adolescentes israelenses, praticamente todos, em algum momento na escola, visitam Auschwitz para eles não perderem a memória do que o povo deles passou. É um lugar, você vê, tem uma sala que me impressionou muito, que é cheia de armações de óculos dos judeus que foram mortos ali no Holocausto, e as roupas, sapatos, muito disso foi preservado para o mundo não esquecer. Você pode, inclusive, entrar nas câmaras de gás, nos lugares onde essas atrocidades absurdas aconteceram. Existem outros lugares também que têm um histórico muito pesado, e que também tem essa função de lembrar o mundo de eras absurdamente horríveis que aconteceram e que não devem se repetir. Quem conhece a história, por isso que se fala, né, que é importante conhecer a história para que ela não se repita. Infelizmente, ela acaba se repetindo. Um outro exemplo é em Berlim, o Museu da Guerra Fria ali, o museu que mostra o Muro da Vergonha, que foi construído entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental, foi construído pelos soviéticos para isolar os dois blocos, que era o grande símbolo ali da chamada cortina de ferro, que eram os países socialistas na Europa Oriental. E você tem vários outros exemplos. Hoje, muita gente, por exemplo, visita o Vietnã não só pelas belezas absurdas do país, mas também por conta do histórico da guerra. E possivelmente algo similar vai acontecer nessa região que o Michel descreveu. Eu tive a oportunidade, quando fiz a cobertura da guerra junto com ele, lá em outubro e depois no início de novembro, tive a oportunidade de passar por lá, pelo local. É muito triste, porque aquele lugar é o símbolo, justamente como o Michel relatou, dessas atrocidades do Hamas, porque ali eram jovens, inocentes, completamente inocentes, que estavam comemorando a vida. Por mais que você tenha críticas à forma como o governo israelense trata os palestinos, não existe uma justificativa para o que foi feito ali. E justamente porque eram jovens, é um lugar que marca tanto e que tem atraído tanta gente. É muito possível e muito provável, eu diria, que ali também em algum momento seja feito um monumento em homenagem a essas vítimas, a esses jovens que morreram dessa forma tão absurda naquele dia. Então a gente tem vários locais ao redor do mundo marcando essas... Outro exemplo importante, Elisa, antes de eu devolver para você, vários museus da escravidão e outros símbolos da escravidão que existem na África, alguns nas Américas, e que deveria ter muito mais para que as pessoas lembrem absurdos que já foram feitos contra comunidades inteiras. Fantástico esse ponto de vista que você nos traz. E as famílias também que se sentem acolhidas ou respeitadas, né, em memória de seus parentes que morreram. Américo, muito obrigada. Michel Gavendo, muito bom, hein, poder ouvi-los fazer esse giro aqui de notícia e reflexão sobre esses acontecimentos contra a humanidade. Muito obrigada.